Vem aqui do meu lado. Acho que a gente tá live. Vem aqui. Ó. Dá um oi pro pessoal. É que a gente aparece aqui, ó. Você vai ver já já que a gente vai começar aqui. Entramos. Galerinha. Ó. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Beatriz. Eu sou Beatriz Borba. Eu sou a dona, criadora, produtora, não sei a palavra, do Projeto Lau, um blog sobre feminismo experimental. Experimental no sentido de que eu quero experimentar coisas e produzir conteúdos sem necessariamente... Laura, vem aqui que eu vou te apresentar. Fica aqui com a gente. Sem necessariamente ter um rigor, assim, mais em questão de forma, não teórico. Rigor teórico é sempre muito importante. E essa é a Laura, a minha irmã, e a inspiração pelo projeto. Dá oi pro pessoal. Você tá no YouTube. Oi, galerinha. Tudo bem com você? Tudo. Essa pequena é uma das principais inspirações que eu tive para criar esse projeto. Esse projeto também foi pensado a partir dos meus amigos e das minhas vivências, né? Porque eu conheci o feminismo em meados de 2015 com uma discussão no Facebook com um menino que era da minha sala. E eu não sabia direito o que era feminismo, para mim era uma palavra muito feia. E aí ele falou de uma forma muito que me chocou e eu fiquei puta. E aí eu fui pesquisar e briguei com ele, e a partir disso eu lembro minha professora trouxe esse debate pra gente, inclusive, não vou citar nomes, mas o colégio que eu estudava censurou isso na época, porque feminismo não é um tema que as pessoas gostam de debater, não gostavam. Enfim, eu comecei a aprender muito sobre o feminismo liberal, fui introduzida ao feminismo a partir do feminismo liberal, e aí, estudando um pouco mais, eu vi que ele não me contemplava, e por isso que eu decidi criar esse projeto, para tentar disseminar e ocupar espaços na mídia hegemônica de um feminismo para os 99%, que é o livro que me baseia mais ou menos teoricamente. Lau, então um beijo, agora vamos prestar atenção no que a Tata está falando. Me baseia teoricamente no caminho que eu quero seguir. A Laura, então, é o meu farol, é aonde eu quero chegar, é quem me guia. E eu me baseio a partir desse livro. Calma aí, gente. Mano, eu consigo ouvir só a minha voz aí, você pode fechar? Enfim, e eu quero discutir sobre esse livro para vocês. E para isso eu trouxe uma convidada chamada Thaís Almeida. Eu vou colocar ela aqui. E, gente, essa live, ela é para ser bem descontraída, entre aspas, porque o assunto é pesado, é de fôlego, mas, assim, não estamos em uma aula. Então, eu permito a Thaís, eu permito todos vocês também a ser mais descontraído em questão de falar e errar e pedir desculpa e reformular a frase, porque ninguém aqui é perfeito. Mas bem-vinda, Thaís. E agora, Lau, se você puder dar uma licença para Tá, vai lá ver lá com a mamãe na sala e fecha a porta certinho. Ai, que amor, sua irmã. Deu certo! Deu certo, ainda bem. Eu tava, para quem não entendeu aqui, foi porque eu tava tentando pelo meu celular, mas por algum motivo o StreamYard nunca pega no meu celular. Não sei por quê. Inclusive, se alguém souber a solução para isso, pode me falar, por favor. Mas, aí eu tive que vir para o meu notebook, que a qualidade não é tão boa da imagem, mas ainda assim acredito que dá para a gente fazer essa live de boa, né? Acho que eu vou até tirar meu óculos, porque dá para ficar refletindo a tela. Enfim, vou ficar um pouquinho cega, mas melhor, senão acho que pode distrair o pessoal. Mas enfim, boa noite, Bia, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, né? De me chamar para contribuir com esse tema que é super importante, né? Para o projeto que eu estava até falando para a Beatriz antes da gente entrar ao vivo, que eu estou gostando muito. Né, ela está fazendo esse trabalho, construindo esse trabalho, e eu estou achando tudo muito lindo, as artes, os temas, que ela ainda está trazendo o tema do feminismo, mas eu acho que numa perspectiva muito legal,
com muito cuidado, né, muito cuidado com o que se fala, da forma como se fala. Eu acho que isso é extremamente importante hoje, no meio das redes sociais, onde tantas discussões importantes, elas acabam se perdendo, acabam sendo esvaziadas. Então, queria agradecer e também parabenizar a Beatriz por essa iniciativa que é muito importante, muito legal. Ai, obrigada. Eu vou aproveitar o gancho e falar também um pouquinho da Thaís, porque eu conheci ela através do projeto Mimesis, que é um projeto que eu sigo no Instagram faz um tempo e eu acompanho e consumo o conteúdo dela. Ela é graduanda em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é bolsista do PIBIC. E o tema de pesquisa dela, oficialmente, é ditadura militar. Ela faz parte da curadoria do projeto Mimesis, que é esse que eu comentei com vocês. E a gente estava, um pouquinho antes da live começar também, conversando sobre o que é esse projeto, que eu acho que combina e conversa bastante com o meu projeto, que é essa ideia de trazer assuntos mais acadêmicos e que geralmente são não tão acessíveis assim, para um debate popular, porém não raso, um debate com fôlego também. Ela também é professora do Praxis Histórica, que é um cursinho pré-vestibular sobre história. Os Instagrams estão aqui, se vocês quiserem seguir, eu indico muito. E agora eu queria pedir que ela se apresentasse um pouquinho mais e contasse para a gente a sua trajetória com o seu objeto de pesquisa, no meio acadêmico, como que você chegou a saber que você queria estudar as causas sociais, e, enfim, contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória. Tá bom. Bem, como você já adiantou, né, eu sou graduando em História pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Deveria estar me formando agora, mas por causa da pandemia, está rolando esse atraso, mas já sou um aluno, assim, de final de graduação, né? Também, meu objeto de estudo, de pesquisa na graduação é ditadura militar, mais especificamente a questão do trabalho escravo contemporâneo na Amazônia, que é um tema bem em voga hoje em dia, mas, né, por fora, assim, não é minha pesquisa de graduação, mas o tema do feminismo é um tema que eu já tenho uma leitura de algum tempo, né? Obviamente não sou nenhum especialista ainda, até porque o meu tempo de vida não foi suficiente para o que a gente precisa ter para chamar de especialista, então estou bem longe disso, mas já li algumas coisas e eu acredito que posso contribuir de uma maneira legal aqui para esse debate, até porque ele tem uma pretensão de ser introdutório, né, Bia? Então, assim, já tenho, e aí é algo que eu queria deixar muito, que eu sempre falo no Mimesis, e que eu sempre gosto de falar em qualquer participação que eu faço, que é a questão do cuidado que a gente tem que ter com o processo de construção de conhecimento em qualquer tema, e com o feminismo não é diferente. Então, são leituras, é difícil conhecer qualquer tema, ele é um processo complexo, difícil de acumulação de leitura, então a internet e trabalhos como o que eu faço no Mimesis ou em qualquer outro espaço, eles são muito bons para ajudar a gente a ter essas ferramentas para construir o conhecimento sobre qualquer tema. Então, apontar obras fundamentais, introduzir você nos debates mais importantes, trazer conceitos básicos, direcionar. Mas é sempre importante destacar que se você quer se aprofundar, se você quer, de fato, conhecer com profundidade qualquer tema, você tem que ir para os livros, você tem que ler, você tem que debater, de preferência com os pares, com pessoas de outros campos de estudo. Então, a ideia realmente aqui é trazer pontos do debate fundamental, de um dos debates fundamentais sobre feminismo hoje, até porque é um tema que está na ordem do dia, então é um tema que está presente o tempo todo, ele é discutido de várias formas, algumas boas, outras nem tanto. Então, realmente, a ideia é essa. Então, o tema do feminismo é algo que está presente desde algum tempo, assim, desde o início da minha graduação, já tinha alguns conhecimentos antes, mas ao longo da graduação eu fui lendo mais coisas, até porque, mesmo o meu tema de pesquisa não sendo especificamente questão de gênero ou questão feminista, a questão de gênero, ele se impõe na maioria dos temas hoje, principalmente no meu campo, que é o campo da história. Então, é um tema recente trazer a questão das mulheres, abordar a questão das mulheres, né, até porque essa é uma discussão recente, então a gente está falando de forma mais intensa do século XX para cá, então isso faz pouco tempo, isso é muito recente. Então, apesar de não ser meu objeto específico, a questão de gênero, ela vai aparecer, né, até porque, como a gente vai falar aqui, a gente está falando de um problema que é estrutural.
se é estrutural, permeia todas as instâncias da vida social, todas as instâncias da reprodução social. Então, é uma questão que vai aparecer em qualquer tema do campo das humanidades. Acredito que é muito difícil você trazer algum tema de estudo que em algum momento não toque na questão de gênero, que a questão de gênero ela não apareça em algum momento. Então, faço a graduação na UFPE, como falei, tenho esse tema de pesquisa, tenho esse acúmulo de leitura. Em relação ao projeto Mimesis, o projeto Mimesis, ele é um projeto que tem exatamente a ideia de trazer, né, para as redes sociais temas que normalmente eles ficam restritos ao meio acadêmico, ou que não saem do meio acadêmico, ou que quando saem de formas um pouco problemáticas, como acontece em muitos momentos, em muitos espaços com o tema do feminismo. Então, realmente, o Mimesis, ele nasceu dessa ideia, da ideia de disputar narrativas, é essa a palavra, assim, a gente realmente tem a intenção de disputar as narrativas que estão no debate público. E como as redes sociais, a gente sabe que impôs uma lógica muito problemática à disseminação de informação, né, porque a gente tem aí a fake news como sendo uma das faces mais extremas desse processo, mas a verdade é que a informação rápida, a informação curta, né, as frases prontas, a falta de aprofundamento mais cuidadoso, ela goste a gente ou não, algo muito forte nas redes sociais. Então, a intenção do Mimesis realmente é conseguir disputar com essas narrativas, principalmente a narrativa da direita e a narrativa da esquerda liberal. Então, a gente vem para disputar os debates teóricos, né? Estamos aí no entrave teórico, e de realmente tentar tornar esses temas que são tão, às vezes, tão densos, às vezes tão complicados de entender, um pouquinho mais fácil. Então, o Mimesis vai ter conteúdo tanto o meu e do outro curador, que é o Eribaldo, né, que também foi da graduação de História lá da UFPE e acabou de se graduar, mas também a gente traz professores, né, acadêmicos, a gente traz alunos de graduação, alunos de pós-graduação, então é um espaço aberto, é um espaço que está em diálogo com várias tendências de interpretação, lógico que dentro também do espectro ideológico e político que a gente acredita, mas dentro desse espectro várias visões, vários temas, então acompanhem, sigam a gente, deem uma força lá, sigam também, né, o Laboratório Feminista, dá essa força aí pra gente, e de um modo geral, acho que é isso. Então, quando eu estava pensando o que fazer, né, para o TCC, porque, para explicar aqui para vocês, eu faço comunicação, acho que eu não falei isso, mas preparei até um bannerzinho. Eu faço comunicação em multimeios pela Universidade Estadual de Maringá. Eu estou no último ano e esse não é bem meu TCC, porque em comunicação nós não temos TCC. Nós temos um projeto comunicacional multimeios, né? Que todo mundo fala como TCC porque é o grande projeto do curso e é o projeto que acontece no último ano. E eu podia explorar muitos campos da comunicação nesse projeto, né? É algo bem amplo, nós escolhemos o tema, o formato e tal. E aí, até eu chegar na ideia do blog, foi por causa da minha participação no projeto de extensão do CMM também, que é o Comunica UEM, que tem a intenção de trazer a público as conquistas e os feitos da Universidade Estadual de Maringá, porque a gente sabe que as universidades públicas, elas devolvem muita coisa para quem está de fora, né, para a comunidade externa, mas pouquíssima gente sabe desse impacto. Então, o Comunica também tem uma intenção muito forte em divulgar de forma que faça sentido e que conecte com a população. Então, eu já trabalhava com blog, nele eu criei alguns podcasts, eu escrevi algumas coisas, eu já fiz minha primeira live no Comunica, então eu sabia que eu gostava de produzir conteúdos e eu gostava de produzir conteúdos que fizessem sentido para mim, né? Não só para mim, né? No caso, um sentido coletivo. E quando eu li Feminismo para os 99%, um manifesto, foi antes de eu escolher o meu tema, e foi, na verdade, aí que eu tive certeza que era isso que eu precisava ler. Esse livro, ele é bem curtinho, eu não tô com o meu aqui, porque eu vim na casa da minha mãe, e o meu tá lá em casa, mas a Thaís tá aqui para vocês verem. Ele é bem fininho, ele tem 128 páginas,
e ele é dividido em 11 teses. Nessas 11 teses, as autoras, que são a Cynthia Russa, a Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser, elas comentam a ideia de uma nova onda, da quarta onda do feminismo que está surgindo, que vem para atingir os 99%, que vem com consciência de classe, com consciência racial, consciência ambiental. E aí elas debatem durante todo esse livro, durante essas 11 teses, a origem, que para elas é a origem tanto do machismo, do racismo, enfim. E também como construir esse caminho para a libertação real e efetiva, né? Não uma libertação parcial de algumas mulheres ou de algumas pessoas. Então eu separei algumas perguntas e a gente vai tentar permear as 11 teses de forma que nem a Thaís disse, não vamos conseguir falar aqui sobre tudo destrinchado, até porque para você fazer isso, você tem que pegar o livro, sentar a bunda na cadeira e ler. Estamos aqui para introduzir eles e para gerar uma vontade de ler em vocês. Então, gente, saiam dessa live. Se vocês falarem para mim, nossa, saí dessa live, quero muito ler esse livro, vou comprar esse livro, a minha missão eu sinto que está cumprida. Então, a gente vai tentar abordar durante essas perguntas, são 5 perguntas, todas essas 11 teses, e no final a gente vai abrir um espaço para vocês perguntarem, e assim, é um debate, né? É um debate e uma reflexão. Não, a gente vai tentar construir juntas, eu, Thaís, vocês nos comentários, se quiserem fazer umas reflexões também, porque essa também é a proposta do meu projeto, né? É a gente debater e construir juntos um futuro melhor, né? Eu gosto muito da pensadora e também youtuber Sabrina Fernandes, e ela vive falando que não tem como você construir uma luta social e construir um mundo melhor sem errar, porque você pega a teoria e você vai colocar a teoria a partir da realidade, na realidade, né? Então você vai tentar fazer essa praxis, e nisso você encontra muitas pedras no caminho, né? E aí você tem que parar, repensar, e eu acho que a reflexão está aí, né? A gente vê o que dá, isso dá, por que você concorda, por que você não, de forma respeitosa, e aí a gente vai indo. Eu vou nos encaminhar para a primeira pergunta, que fala um pouco sobre a origem de tudo e o capitalismo e as suas crises. Então, Thaís, logo no início do manifesto, as autoras elas deixam claro que esse manifesto também é uma resposta aguda à crise do capitalismo contemporâneo, né, na sua fase neoliberal, em busca 100% de uma austeridade. E aí, como que a gente pode entender a fusão dessas lutas, da luta anticapitalista e da luta feminista, e qual a importância da gente fazer essa correlação? Perfeito, Bia. Antes de responder exatamente o que tu perguntou, é importante para o pessoal que está assistindo a gente fazer uma diferenciação básica quando a gente pensa o feminismo. A primeira dessas diferenciações é a gente diferenciar as epistemologias feministas das vertentes feministas. E aí, epistemologia, essa palavra que parece ser tão difícil, na verdade, é nada mais nada menos que um campo da filosofia que trata da teoria do conhecimento. Então, basicamente, falar de epistemologia é falar da reflexão da filosofia sobre como se dá, como se constrói e a partir de que se constrói o conhecimento humano. Então, basicamente, como conhecemos, né? Como a razão humana conhece, há limites para a razão humana conhecer, não há limites, enfim, todos esses debates em relação à questão do conhecimento humano são debates do campo da epistemologia. Então, basicamente, quando a gente fala em epistemologias feministas, o que a gente está falando é como incorporar, é um campo que vai incorporar, na verdade, a questão do gênero, a questão do conhecimento. Né? Então, são as epistemologias feministas que vão pensar, né, como a condição de gênero, como a opressão de gênero, ela vai influenciar nesse processo todo. Né? Então, o transfeminismo, o ecofeminismo, enfim, essas epistemologias
vão tratar disso. Então, é basicamente a parte teórica da coisa, né? Como é o modo de ver as coisas. Quando a gente pensa em vertentes feministas, a gente está pensando no o que fazer da coisa. Então, as vertentes feministas, elas são basicamente a agenda política. Elas incluem a agenda política da coisa. Ou seja, cada vertente do feminismo, ela vai olhar para a questão do problema de gênero e vai identificar a origem da opressão de gênero. E a partir da identificação da origem da opressão de gênero, ela vai pensar o que fazer diante dessa opressão e com que objetivo fazer. Né? Então, o que fazer da coisa, ela inclui a agenda política. Ela inclui como atuar frente a essas opressões. E aí, uma outra observação importante é que as epistemologias feministas, elas não necessariamente se antagonizam, elas não necessariamente se opõem. Elas podem, muitas vezes, se complementar, se tocar. Já as vertentes feministas, elas sim se antagonizam, elas sim vão disputar entre si. Por quê? Porque, novamente, estamos falando de agenda política, estamos falando de como lidar e com que objetivo lidar em relação à opressão de gênero. Então, por exemplo, quando a gente fala de vertentes do feminismo, a gente está falando do feminismo marxista, a gente está falando do feminismo liberal, e por aí vai. Né? Então, existem várias vertentes, não é o objetivo dessa live aqui falar de cada uma dessas vertentes, mas é importante que vocês saibam que essas vertentes, sim, elas vão se antagonizar, né? Elas vão se opor. Então, pensando a visão do livro, né, e pensando na questão do capitalismo e do feminismo, o livro ele traz a ideia de que só podemos ter um feminismo de fato emancipatório, que de fato liberte as mulheres da sua condição de opressão, se esse feminismo ele estiver atrelado à questão do anticapitalismo. Né? Se esse feminismo ele estiver comprometido com a extinção radical das estruturas capitalistas. E aí a gente entra também na questão de que estamos falando de um problema estrutural. Né? Então, o feminismo, como outras opressões, como a opressão étnica, por exemplo, o racismo, e como outras opressões, é uma opressão estrutural. Mas o que é que significa falar que uma opressão é estrutural? Essa palavra que a gente escuta tanto, mas às vezes a gente não entende tão bem. Né? Se perguntar para a gente, mas o que é um problema estrutural? Às vezes a gente trava, não sabe bem o que falar. Um problema estrutural, pensando a visão do livro, que é uma visão materialista, né? Ou seja, que pensa a coisa empírica da coisa que pensa o palpável, né? Como se apresenta na vida concreta, como a gente vivencia isso. Né? Então, o livro ele vai pensar nessa questão estrutural como sendo algo que permeia as estruturas, todas as estruturas da sociedade, todas as instâncias da sociedade. Então, é algo também formativo. Né? A opressão de gênero é algo formativo. E algo formativo quer dizer que isso está na forma como a gente é inserido na sociedade. Então, quando a gente é apresentado aos valores da sociedade, esses valores eles são permeados por valores fundamentados no patriarcado, na opressão de gênero, na subordinação da mulher em relação ao homem. Né? Então, essa é uma das primeiras coisas. Isso quer dizer que a gente vai formar nossos valores, a gente vai formar nossa visão de mundo a partir desses valores, a partir dessas ideias. Né? Então, é algo que sempre parece para a gente natural, mas não é. É naturalizado. Então, uma coisa não é a mesma que a outra. Né? Então, assim como todos os problemas estruturais, assim como todas as opressões estruturais, elas são apresentadas para a gente, elas parecem para a gente ser um dado da natureza, né? Ser algo que sempre foi assim, que é do mundo, mas não é. Como todas as coisas que existem, é uma construção histórica. Né? Existem condicionamentos históricos, construções sociais que fazem com que o mundo opere dessa maneira. Então, como a gente está falando de algo que é estrutural, a gente está falando de algo que é intrínseco ao capitalismo. Né? Então, pensar o fim da opressão de gênero definitivo, né, inclui, dentro da visão do livro, que também é a minha visão, inclui também o fim do capitalismo, inclui a luta contra o capitalismo, porque entendemos que sem o fim do capitalismo, a opressão de gênero ela não acaba. Ela pode ser mais violenta em alguns momentos que outros, mas ela não acaba. Então, respondendo à pergunta de maneira mais
direta, né, qual seria a relação do capitalismo, a questão a vinculação da luta anticapitalista com a luta feminista. É exatamente a relação que busca destruir as duas coisas, que pensa as duas coisas como muito intricadas, como muito relacionadas, uma faz parte da outra, então a gente só pode pensar o fim de um com o fim da outra. Então, basicamente, de um modo geral, é isso. Eu não sei se você já leu, Thaís, mas tem um artigo da própria Cinza Rusa, que é uma das autoras, que chama Consideração sobre Gêneros, reabrindo o debate sobre patriarcado e ou capitalismo. É a minha indicação para vocês também em algo específico nessa relação, né? A luta anticapitalista e o feminismo. Ele tem 26 páginas e vocês podem achar na internet facinho, só colocar esse nome que aparece para vocês. E ele vai destrinchar toda essa imbricação, né? Que é uma palavra que nós usamos muito, da luta da opressão, né? Do capitalismo e da opressão do patriarcado, porque nesse artigo ela vai debater. Sim, o patriarcado veio antes do capitalismo? Sim, ele existe antes, mas no momento que esse sistema ele é global e ele se insere em todas as estruturas, ele acaba pegando o patriarcado, cooptando o patriarcado para dentro de suas raízes, para dentro de suas estruturas. Isso significa que não existia patriarcado antes, que não existia opressão contra a mulher antes? Não. Porém, agora, no sistema que a gente vive, ela é dos seus pilares de sustentação. Então, não tem como acabar com o patriarcado se você não acabar com o capitalismo, que é o sistema que une tudo. E é bem interessante uma outra indicação para vocês, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia. Ai, como é que é o nome dela mesmo? Silvia Federici, né? Isso. Que conversa bastante sobre essa ideia de que existia patriarcado antes, mas que o patriarcado não era inato. E que ela faz uma busca histórica muito legal, principalmente na Idade Média, e ela vê, porque a gente, né, pelo menos eu não fiz história na faculdade, mas eu tive uma história no ensino médio e a gente vê a Idade Média como uma grande massa homogênea, né? E quando eu li esse livro, minha cabeça fez um boom, porque ela mostra, ela pega registros e faz essa recapitulação da história, como foram muitas disputas de formas de viver, de formas de sociedade. Tinham muitas sociedades que não existia piamente esse patriarcado explícito, né? Enfim, mas era mais ou menos isso. Inclusive, antes da gente passar para outra pergunta, puxando o gancho que tu falou, porque tu falou algo muito importante. Né? Não foi o capitalismo que criou o patriarcado, não é o capitalismo que cria a subordinação da mulher em relação ao homem. Mas o capitalismo, ele dá uma outra face a esse processo. O capitalismo, ele dá outra forma à opressão de gênero. Então, essa forma, partindo novamente do pressuposto teórico do livro, né, é uma forma mais violenta que as formas anteriores que já existiram no mundo de opressão de gênero. Então, o capitalismo ele intensifica a subordinação da mulher em relação ao homem a partir da exploração radical do trabalho, né, que é uma exploração que vai se dar sobre todos os indivíduos da classe trabalhadora, mas que, devido à opressão de gênero, ela recai de maneira muito mais intensa, muito mais violenta sobre as mulheres. E aí tu falou também da Silvia Federici, da questão da caça às bruxas, e como a gente aprende na escola, né, como sendo algo homogêneo. E outra coisa interessante também, Bia, que pouca gente sabe, pouca gente fora do campo da história sabe, é que o caça às bruxas ele foi um fenômeno muito mais da modernidade, não do medievo. Né? O momento em que a Inquisição ela atua de maneira mais violenta, que a caça às bruxas ela está lá no ápice, em que se mata muita gente, que mata muitas mulheres, é exatamente na época moderna. Né? Então, na época está acontecendo também reforma protestante, enfim, várias coisas. E a gente normalmente associa ao medievo, porque a gente tem muito aquela ideia do ensino básico de que é na Idade Média que é a Idade das Trevas. Né? A Idade Média ela permeia as mentalidades sociais de forma muito negativa.
né? E isso está muito ligado também ao surgimento da burguesia enquanto classe intelectual também, né? Porque é o iluminismo que cria essa visão sobre o medievo. Então, normalmente, a gente associa tudo que tem de ruim, tudo que tem de mais violento à Idade Média, mas, na verdade, o caça às bruxas é um fenômeno moderno, é um fenômeno da modernidade, né? Que está muito ligado a essa época de desenvolvimento, né? Da burguesia enquanto classe, da acumulação primitiva, enfim. Então, foi ótimo tu ter levantado esse ponto, porque é isso, é a gente entender que a opressão de gênero ela não é criada pelo capitalismo, mas que o capitalismo ele vai dar uma outra forma, ele vai estruturar isso dentro da vida concreta, né, dentro da forma como a gente produz e reproduz nossas condições materiais de existência, nova, vai colocar de uma outra maneira. Isso a gente pode já linkar, porque vai direto com a segunda pergunta, porque muitas vezes há uma, não diria rixa, né, mas por alguma parte da esquerda, de alguns marxistas, né, não dá para a gente generalizar nunca, de querer, a gente vê isso em todos, né, em todos os movimentos de querer se colocar mais importante do que o outro. O feminismo acha que a opressão de gênero é pior do que o racismo e do que a luta operária, e aí, enfim. E a gente vê que, na verdade, esse livro ele traz uma discussão em pauta que muitas vezes é esquecida, né, por algumas vertentes marxistas na hora de pensar e entender o trabalho e os meios de produção e a exploração da mais-valia, porque o que vem anterior ao trabalho, o que forma o trabalhador que vai para o trabalho, né? E é a reprodução social do indivíduo trabalhador. E eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre esse capítulo que no caso é a tese 5, para quem tem e para quem quer ler alguma coisa específica, que traz o papel da mulher como base estrutural para propagação e a renovação do sistema vigente. Afinal, somos nós, está em cargo da mulher a reprodução social, a reprodução, como você disse, desse sistema, da cultura. Um trabalhador não nasce trabalhador, assim, do nada, ele é construído a partir disso durante toda a sua vida, enfim. Perfeito. Para quem não está com o livro, a tese 5, o nome da tese 5 é A opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada na subordinação da reprodução social à produção que visa o lucro. Queremos subverter as coisas na direção certa. Então, basicamente, a ideia é essa mesmo, a ideia é a gente entender, né, que o papel que a opressão de gênero vai ter nesse modo de produção e reprodução da vida, que é o modo capitalista, é o modo que a gente tem hoje. Então, como se encaixa, como se dá mais especificamente essa opressão de gênero no âmbito da vida concreta? E aí, só para esclarecer rapidamente, o que é a reprodução social? O que danado é isso? O trabalho reprodutivo, o que é isso? Quando a gente fala de reprodução social, a gente está falando disso mesmo que o nome já indica, né? De como as pessoas estão vivas. Né? Então, a reprodução social, ou o trabalho reprodutivo, é aquele conjunto de trabalhos, aquele conjunto de tarefas que vão possibilitar a manutenção da vida humana, ela vai possibilitar que o indivíduo esteja vivo, porque antes de qualquer coisa, e isso é um pressuposto do pensamento de Marx e Engels, é importante destacar que o manifesto, esse manifesto para os 99%, é muito inspirado no Manifesto Comunista. Eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso depois, mas da mesma forma que o pensamento de Marx e Engels ele é apresentado no manifesto, ou seja, a partir da ideia de que o movimento da história, né, a primeira teoria, a teoria da história do pensamento de Marx e Engels, ele aparece no Manifesto Comunista e que traz aquele pressuposto de que o motor da luta da história é a luta de classes, né? Basicamente, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é no movimento de antagonismo de classes, certo? E da forma como esse antagonismo implica uma certa forma de produzir e reproduzir as condições materiais de existência, que a história vai se processar. Né? Então, todas as mudanças das sociedades humanas, elas têm na sua base esse movimento de antagonismo de classe, essa disputa que vai interferir nas formas como a base material da vida
ela é produzida e reproduzida. Então, pensando nisso também, isso implica uma outra percepção, que é a percepção de que o primeiro movimento histórico do indivíduo é o estar vivo, né? Então, o indivíduo, antes de qualquer coisa, ele está vivo e ele precisa garantir a manutenção dessa vida. E o que é que possibilita isso? É o trabalho reprodutivo. Mas sobre quem recai o trabalho reprodutivo nas sociedades capitalistas? Sobre a mulher. Em outras sociedades também. Novamente, não foi o capitalismo que criou a opressão de gênero, não foi o capitalismo que criou a reprodução social, né? Sendo que a forma como essa reprodução social ela se dá, a forma como o trabalho reprodutivo ele é feito, aí sim é histórica. Né? E quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de uma certa forma de organizar esse trabalho reprodutivo. Então, basicamente, o trabalho reprodutivo é o conjunto de tarefas, é o conjunto de trabalhos que implicam, por sua vez, uma energia, um esforço físico, mental, né, que vão exatamente garantir a manutenção da vida humana. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando, por exemplo, de garantir que os indivíduos eles possam comer, eles possam se vestir, eles possam dormir, eles possam descansar, tudo aquilo que é necessário para que o indivíduo esteja vivo e que com isso possa sair para vender a única propriedade que eles têm para vender no capitalismo, que é a sua força de trabalho. Então, como é que o livro vai entender essa questão do trabalho reprodutivo? O trabalho reprodutivo, ele é uma pré-condição para o capitalismo existir. Sem o trabalho reprodutivo, a gente não tem trabalho, a gente não tem o capitalismo. Então, é o trabalho das mulheres, porque é sobre as mulheres que recai esse trabalho reprodutivo. Então, o capitalismo depende de nós, depende desse trabalho que a gente realiza de maneira não remunerada, é outra coisa muito importante, que é fundamental para que a roda do capitalismo ela possa continuar a girar. E esse é um trabalho que ele não apenas ele não é remunerado, como por não ser remunerado, ele é invisibilizado. Porque o que é que o capitalismo faz? E isso está na base do entendimento de como o trabalho reprodutivo ele se organiza no mundo capitalista. O capitalismo ele cria a ideia de que só é considerado trabalho e, portanto, só tem um certo valor social aquilo que é remunerado. Então, ao não remunerar esse trabalho que garante a manutenção da vida humana, você retira a ideia de que aquilo é um trabalho. Você naturaliza algo que não é natural, que é historicamente construído, que é historicamente determinado e organizado. Então, esse é o primeiro aspecto que o capitalismo dá ao trabalho reprodutivo. Né? Ele retira o caráter de trabalho, ele invisibiliza. Tem uma frase que, inclusive, está no livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe, né? Que no último capítulo desse livro, que é outra leitura que eu indico muito, é uma leitura incontornável para pensar a questão do feminismo, Mulheres, Raça e Classe. E no último capítulo desse livro, a Angela Davis ela vai falar da questão do trabalho doméstico. E tem uma frase que ela fala logo no início do capítulo, que é muito boa, que ela diz assim, o trabalho doméstico, né, que é o trabalho reprodutivo, ele é o trabalho que ele é tão invisibilizado que, quando ele é feito, ninguém vai notar. Mas se ele deixar de ser feito por um dia, todo mundo vai reclamar. Então, é um exercício importante da gente fazer no cotidiano da gente também. Né? Se a pessoa responsável pela manutenção dos cuidados da casa, dos cuidados do lar, ela some por um dia, dificilmente isso deixa de ser notado. Né? Porque uma pessoa vai chegar em casa e ela vai querer comer, ela vai querer ter uma roupa limpa para vestir, ela vai querer ter uma cama arrumada para ela dormir, enfim, por aí vai. Então, o capitalismo ele faz isso, ele desvaloriza e ele invisibiliza um trabalho que é fundamental para a sua própria existência. Ah, Thaís, mas isso é contraditório. Sim, porque também a ideia do movimento histórico do pensamento de Marx e Engels, que é a base também para o entendimento do feminismo para os 99%, é exatamente que esse movimento, essa forma de organizar as estruturas produtivas, ela também é contraditória, ela envolve contradições fundamentais. E essa contradição é uma delas, ou seja, você invisibiliza e desvaloriza um trabalho que é fundamental para sua própria existência, né? O capitalismo faz isso. Então, Além. oi? Pode terminar, pode terminar.
Então, é uma primeira questão importante. Mas se você parar para pensar, né, esse é um trabalho que é ele que vai dar aquilo que a gente conhece como a dupla jornada, né? Então, a gente chama de dupla jornada, mas, na verdade, o nome é trabalho reprodutivo. Novamente, é um termo que eu não, tipo, acho um pouco, você só definir como dupla jornada, tá, mas essa dupla jornada é por causa de um trabalho reprodutivo. É só você olhar, por exemplo, e pensando novamente na questão da invisibilização, que apesar desse ser um trabalho indispensável para a economia, e aí novamente trazendo uma ideia, uma outra ideia, que está no livro, que também é base do pensamento Marx e Engels. Economia, minha gente, não é só bolsas, não é só finanças, não é só dinheiro. A economia é trabalho e é trabalho reprodutivo. É também a forma como os indivíduos vão trabalhar. Isso é economia. E aí, algo muito latente, quando você pensa essa relação de invisibilização da reprodução social, é só você olhar para o PIB de um país. Como é calculado um PIB de um país? O trabalho reprodutivo não é incluso no cálculo do PIB. Né? Existem alguns estudos, alguns artigos que mostram, ó, se a gente fosse contabilizar no PIB das economias o trabalho reprodutivo, os números seriam muito diferentes, né? Mas veja o perigo de um dado como esse no mundo capitalista. Você estaria expondo o quanto o trabalho reprodutivo é uma parte gigantesca da produção capitalista e indispensável para ela. Né? Mas ainda assim, ele não está lá naquele cálculo, ele não entra no PIB. Mas o PIB só existe uma produção de um país porque existem mulheres realizando esse trabalho de manutenção da vida humana. Então, por isso que a tese 5, ela pensa que a gente não pode pensar o fim da subordinação da mulher em relação ao homem, a gente não pode pensar um feminismo que seja de fato libertador, se a gente não pensa um mundo onde essa reprodução social, onde esse trabalho reprodutivo, ele é radicalmente reorganizado, porque é ele também que está na base da opressão das mulheres. Então, pensar um feminismo emancipatório de verdade é pensar uma outra organização desse trabalho reprodutivo. É nessa perspectiva que o livro segue. Até porque nós, mulheres, nós temos o trabalho reprodutivo, mas também estamos inseridas dentro da lógica de vender a sua força de trabalho de forma remunerada. Então, além de trabalho reprodutivo, nós precisamos vender nossa força de trabalho remunerada. E é aí que as autoras elas entram nessa ideia de contradição que a Thaís falou e numa ideia de uma autodestruição do sistema vigente, né? Elas falam o tempo todo que o capitalismo, ele é o capitalismo e suas crises, ele cria as condições para sua própria crise, porque ele se autodestrói ao mesmo tempo que ela vai dizimando toda a população, deixando muita gente passando fome, todo esse caos que a gente já vê, a gente vive, vivencia na pele, porque ele esgota a mulher, porque a mulher não tem apenas que sobreviver com o dinheiro que ela faz e que ela gera para a família, ela também tem que fazer a sua família sobreviver através da reprodução social. E é isso que eu queria conversar um pouquinho com você, né? Que ao entendermos o papel da mulher como ponto-chave na reprodução da vida social, porém também como trabalhadora igualmente explorada, as autoras levantam esse ponto da autodestruição do sistema vigente ao esgotar as suas próprias reprodutoras sociais. E você já comentou, a próxima pergunta era sobre como se dá esse processo, mas a gente aqui, né, foi falando, e é isso aí. Um processo de que essa ideia de amor materno, amor incondicional, ela não é um amor natural. Você não nasce amando a mãe amando seu filho incondicionalmente. Ela foi colocada a responsabilidade de amar seu filho incondicionalmente a partir de todo esse processo que a Thaís falou, porque alguém precisa fazer essa reprodução. Porque sem a reprodução social, o sistema não funciona, ele morre. E aí é essa contradição, né? Ao mesmo tempo que ele que a reprodução social é indispensável para o sistema acaba com suas reprodutoras sociais, e aí fica nesse ciclo. E vivamos esse lindo contexto que estamos atualmente, né?
no ápice da austeridade, do neoliberalismo, bem delícia. E aí, Bia, só antes de seguir, só um comentário rápido, já que a gente acabou também já entrando na outra pergunta, que você falou que é bem importante, uma frase da Silvia Federico que eu gosto muito, que é assim, aquilo que você chama de amor é trabalho não pago, né? E que Exato. também é o ponto central dessa tese 5, que é o seguinte, além de tudo isso que a gente acabou de apontar, o que o capitalismo faz com o trabalho reprodutivo é subordinar esse trabalho ao lucro, à lógica do lucro, quando, na verdade, esse trabalho ele deveria ser pautado na dignidade humana. Então, o trabalho reprodutivo que a gente realiza, né, o conjunto de esforços físicos, emocionais, mentais, que a gente tem todo dia para garantir essa reprodução social, ela não é voltada para o nosso bem-estar, ela não é voltada para que a gente tenha melhores condições de vida para a gente. Por quê? Porque sob o capitalismo, essa reprodução social, ela está subordinada à lógica do lucro. Então, é um conjunto de esforços que a gente tem não para a gente. Isso não garante melhor qualidade de vida para a gente. Isso garante maiores margens de lucro para o capitalismo. E aí, para fechar, quem gosta desse tema de reprodução social, né, eu tenho uma indicação de livro que é muito bom, que é As Mulheres, o Estado e a Revolução, da Wendy Goldman, que ela trata e ela relata como foi discutido e debatido essa questão da reprodução social na Revolução Russa, né? Tanto seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas falhas, seus acertos, enfim, ela traz uma perspectiva que, quando eu li, porque a gente nasce nesse sistema e ninguém fala que outro sistema é possível, né? E quando fala que é uma utopia, que é algo de gente sonhador, que nunca vai acontecer. Então, quando você lê um material que discorre sobre essa tentativa com erros e acertos, sua cabeça realmente mostra que talvez essa ideia de utopia que muita gente fala, que muitos falem pra gente, na verdade é uma tentativa de falar, tipo, nem tente, porque não vai conseguir, para tentar minar realmente essa ideia de que é possível haver uma mudança. E continuando aqui, né, a gente fala muito dos 99% que nós queremos fazer um feminismo para os 99%. Só que eu acho que, ao falar, né, feminismo para os 99%, nós deixamos uma ideia meio intangível de um grupo que fica no nosso imaginário coletivo, mas que a gente não consegue se enxergar e ver quem é esses 99%. E aí eu queria, e na verdade estão presentes em todos os espaços, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente conversasse quem são esses 99%. Eu achei ótima essa introduzir isso, que realmente, né, a gente está falando tanto 99%, 99%, mas quem são esses 99%, né? Então, o livro, ele traz a ideia de que esses 99% e essas mulheres, que também constituem a grande maioria das mulheres, são as pessoas da classe trabalhadora, né? São os 99% que fazem a roda do capitalismo girar. São também os 99% que não tem retorno, não tem o retorno de tudo o que esse sistema, que ele faz com que exista, produz. Né? Então, a gente sabe que é uma característica do capitalismo concentrar os produtos, concentrar aquilo que o capitalismo produz na mão de 1%. Então, esses 99%, né, da qual a grande maioria das mulheres fazem parte, é a classe trabalhadora. Né? Então, pensar a condição da mulher sobre o capitalismo é pensar a condição também, principalmente, da mulher trabalhadora sobre o capitalismo. Logo, pensar um feminismo que contemple a maioria das mulheres, que contemple 99%, necessariamente é pensar um feminismo que contemple a mulher da classe trabalhadora. Então, é isso. Os 99% são nós, trabalhadores, que fazemos o capitalismo funcionar. E eu acho que é uma coisa muito importante, que foi algo que meu orientador mesmo pegou no meu pé para eu conseguir desenvolver no projeto, essa ideia de que não é, pelo menos, eu contando da minha experiência pessoal, eu estudei a minha vida toda em colégio particular, né? Eu sou uma pessoa eu sou
da classe trabalhadora, mesmo sendo pessoa de classe média, eu sou uma pessoa da classe trabalhadora. Porque eu não tenho não sou dono dos meios de produção. Se eu parar de trabalhar agora, se minha família parar de trabalhar agora, a gente vai morrer de fome, entendeu? E o Polanzas traz uma definição de classe social bem interessante, que não é tanto a partir da renda em si, porque realmente a minha renda é muito diferente de um trabalhador que ganha um salário mínimo e tem que sustentar uma família com 5 pessoas. Porém, ele traz essa ideia de classe social a partir do lugar que você ocupa no processo de produção e reprodução social, né? E essa demarcação se faz muito precisa para a gente não cair na falácia de considerar os trabalhadores que ganham minimamente melhor que a maioria dos brasileiros como mais próximos dos milionários do que dos miseráveis, né? E eu acho que tem um dado muito importante que eu separei aqui, que tem do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o salário mínimo ideal, fazendo as contas de 2020, necessário para sustentar uma família de 4 pessoas no Brasil. E esses dados foram pegos do mês de setembro de 2020, né? E eles são analisados todo mês, mas eu acabei pegando o que eu já tinha no meu projeto mesmo, que no final do ano passado, para você ter um salário mínimo decente, teria que ser no valor de R$ 4.536,12, né? E quando alguém ganha isso, já olham com outros olhos, já falam que não, ela quer falar de luta social, de classe trabalhadora, mas olha onde ela vive, olha, ela ganha R$ 4.000, sendo que o mínimo, gente, o mínimo que alguém deveria ganhar para conseguir sustentar uma família de 4 pessoas é isso. E a gente, por ter gente com muito menos que isso, nós não olhamos e não se juntamos falando vamos contra esses ricos. Não, a gente tem muito dessa briga interna. Até quem ganha 20, 30 mil reais por mês, eles não são milionários, gente. Eles não têm noção. Eu acho que nem eu. É difícil você ter noção do que é ser um milionário, entendeu? E eu acho importante frisar isso porque nós somos 99%. Pode parecer que não, você pode se sentir deslocado, mas se nós não lutarmos por isso, qualquer crise já quebra todo mundo, né? A gente viu muito na crise de 2008, que era muita gente que se achava com muito dinheiro, né? Que tinha o dinheiro para passar um mês e passar bem. Quando perdeu essa estabilidade, pronto, tem milionário que pode ter 20 gerações sem trabalhar que não vai passar fome, entendeu? Essa é a diferença. E eles falam, no livro elas falam muito sobre os imigrantes, indígenas, negros, classes sociais muitas vezes apagadas, né? Enfim, era uma pergunta para a gente refletir mesmo, que nós somos os 99%, os imigrantes que estão trabalhando aqui, em Maringá, a Thaís não é de Maringá, mas aqui tem muito imigrante e do Haiti, e assim, eles estão na base, né, dos trabalhadores, com os trabalhos mais explorados e com pouca remuneração, enfim, era Exatamente, isso. você tocou num ponto importantíssimo, né? Muitas vezes a gente vê essa discussão ela circular de uma forma muito problemática, porque o que é direito básico é entendido muitas vezes como privilégio, né? Como Exato. você falou, tipo, R$ 4.000, né? E você falou da crise de 2008, mas a crise de agora, né? A crise da pandemia está mostrando para a gente que a gente está muito mais perto da base, muito mais perto da base, do que de qualquer outro lugar nessa estrutura, né, o lugar que você ocupa na estrutura produtiva, né? Então, a gente tem o nosso trabalho, a gente é super explorado no nosso trabalho, a gente passa por esses processos, ainda que a gente esteja comendo melhor, morando melhor, vestindo melhor, a gente ainda é classe trabalhadora, e essa é uma das coisas que o capitalismo ele tem mais sucesso em fazer, que é criar a ilusão na gente de que a gente não é classe trabalhadora. Criar a ilusão na gente, né, de que a gente vai chegar lá, né, que a gente vai chegar no topo. Mas aí a gente acho que essa discussão ela vai aparecer mais nas próximas perguntas. A próxima pergunta tem mais duas, nosso tempo tá
um pouquinho corrido, mas eu vou deixando que tem mais Pode ser duas mais perguntas e elas rápido. são bem, bem interessantes. E aí, né, a gente vê essa importância da imbricação do movimento feminista com essa noção de classe, de raça, ambiental, que eles falam muito. Uma das propostas, uma das teses é que não existe um feminismo para os 99% se o feminismo não for ecossocialista, se ele não colocar e pautar a questão ambiental como principal, não apenas como beleza, temos que falar sobre isso, não, ela tem que ser principal no debate. Mas eles mostram o que muitas vezes acaba saindo por ter esse feminismo liberal tão massificado, né, que o feminismo não é para todos, que ele não tem potência, e esse livro vem e fala, não, esse feminismo, o feminismo da quarta onda que a gente quer construir, é um feminismo com potência, né, a potência do movimento feminista. E a gente aprendeu, né? A Thaís já explicou para a gente que as vertentes são múltiplas, são contraditórias e que deixam de ser acolhedoras para os 99% dependendo da sua vertente. E elas acreditam, as autoras falam dessa nova onda de um feminismo mais justo, igualitário, revolucionário e poderoso. Elas comentam sobre as greves internacionais e sobre a potência feminina. E eu queria saber, Thaís, que potência é essa? Como as mulheres podem mudar o mundo? Eu vou ser mais rápida, que acho que esse atraso foi muito mais culpa minha. Na verdade, foi culpa minha porque eu acabei me estendendo demais nas respostas e não Não, atentei muito ao eu tempo. não tenho problema de ficar um pouco mais, gente. É só falando por você, pessoal que está assistindo. Mas aí eu vou ser mais rápida também nas respostas, né, tentar sintetizar mais. Mas é isso aí que você falou, né? A gente tem o capitalismo, ele colocou novas questões, ele colocou novas demandas, ele colocou novas formas de organização das lutas, de todas as lutas, né? E o feminismo também não está alheio a essas mudanças, a isso. Né? Então o livro ele está muito ligado a esse movimento, né, que vem ganhando força nos últimos tempos, não à toa, porque nos últimos anos a gente tem assistido a mais um momento de crise do capitalismo, que, como sempre ocorre nos momentos de crise do capitalismo, aperta as medidas de austeridade, né? Aperta sempre, a corda sempre parte para o lado mais fraco, que é o lado dos trabalhadores. Então, a gente sabe que as crises elas têm implicações muito violentas para as classes trabalhadoras, mas, sobretudo, para as mulheres da classe trabalhadora. A própria crise da pandemia vem novamente mostrando isso. Não é muito difícil a gente achar os dados que mostram que as pessoas que mais estão em situação de vulnerabilidade social por causa da pandemia são mulheres. As pessoas que mais estão expostas à violência doméstica e outros tipos de violência na pandemia, que essas violências são agravadas, também são as mulheres. Então, o que é que o manifesto ele tem a intenção de fazer? Entendendo que há essa onda feminista, né, e a gente tem movimentos grevistas, como o livro cita, como o Bia citou, em vários lugares na América Latina, na Europa, na América do Norte. Então, esses movimentos grevistas, essa nova onda, né, de movimentos feministas, de reivindicações feministas, elas são disputadas também. Como a gente está falando, as vertentes elas disputam entre si. Né? E é normal que quando essas questões, como por exemplo a questão do feminismo, ela está aparecendo de forma mais latente na sociedade, essas diferentes vertentes tentem cooptar esse movimento. Né? Então, da mesma forma que o Manifesto Comunista, em 1888, ele foi uma tentativa de cooptar, de colocar o posicionamento dos comunistas frente a um movimento revolucionário que estava já em curso na Europa, o Manifesto para os 99%, do feminismo para os 99%, é também tentativa de trazer para a luta anticapitalista, de cooptar essas mulheres, né, que estão se levantando contra essas medidas de austeridade, né, contra a exploração, contra todas as questões do patriarcado, também para essa luta que é uma luta anti-imperialista, antirracista, ecossocialista e que, antes de qualquer coisa, quer o fim do capitalismo. Então, é mais ou menos isso. É isso mesmo, porque eu vejo que há muitas. E é um dos motivos que eu quis trazer para essa discussão, para o meu projeto, né? Eu vejo muito debate raso
na internet e muita gente falando, difamando mesmo o feminismo, pessoas de esquerda, que eu vejo até um pouquinho, às vezes, uma desonestidade na fala, sabe? E a intenção do meu projeto era sempre isso. Eu quero mostrar que, sim, o feminismo são múltiplos e tem vertentes que não abrangem os 99%, que não pensam de forma realmente a mudar a estrutura, mas que existe um feminismo que é capaz disso. E, como elas dizem, nesses movimentos, nessas greves que aconteceram lá, foi em 2018 ou 2016 que eles falaram? 2018? Enfim, Ao longo desses últimos anos, ao assim, longo tem desses vários últimos levantes anos revistas, que sobretudo, e fizeram aí tu, mudança. isso, exato. E aí, como tu falou muito bem, é uma questão também que passa pela disputa, né, pela questão isso é pouco falado, a questão da cooptação da questão do feminismo, da questão da mulher, por movimentos que também não necessariamente são de esquerda. Essa é outra coisa que a gente tem que falar. Se você olhar hoje para as instâncias políticas, a gente tem mulheres ocupando cargos políticos, mulheres que estão dentro da estrutura política e que elas estão falando da questão da mulher numa perspectiva reacionária, numa perspectiva, figuras importantíssimas, muito conhecidas da gente. Damares e a Joyce Hoffman, não sei se é bem Hoffman, assim que pronuncia, que inúmeras vezes, quando vão falar, elas vão falar da questão das mulheres e vão trazer, ó, a mulher sofre isso, isso e isso, a solução é essa, essa e essa. Então, existe também uma cooptação da direita conservadora, em relação à questão da mulher, né? E porque é aquilo, tipo, a questão da mulher, ele é um tema incontornável hoje, é um tema da ordem do dia. Então, qualquer agenda política, qualquer ela, que não toque nesses temas do hype, né, não toque na questão da mulher, vai sair muito atrás. Então tem que tocar, tem que falar. E aí também vem a própria questão que você falou, da questão do debate raso, que muitas vezes aparece, que aparece sob a ideia do conceito distorcido do empoderamento, né, que foi tão cooptado pelo capital, tão cooptado e esvaziado do seu sentido de emancipação de tal forma que hoje, pelo menos ao meu ver, esse é um conceito que ele causa mais mal do que bem. Eu Para mim, particularmente acho podia ser abolido. Sim. exatamente. Eu não acho que acho que perdeu já. Acho que não é um conceito que é benéfico para a gente de alguma forma continuar insistindo nele, porque ele foi tão cooptado, tipo, tão ligado à propaganda da Avon, né? Tão ligado à propaganda de roupa, que é a ideia do empoderamento individual como libertação. Isso é uma ilusão. Não existe libertação, e o livro traz essa ideia, que seja libertação individual. Não existe uma libertação que seja uma libertação na lógica do capital. Porque quando a gente traz a lógica das minorias no topo, né? Ah, porque a representatividade é importante e tal. Aí fala-se das minorias no topo, mas esse topo é um nome bonitinho, é um nome mais palatável para a elite econômica. Então, quando a gente fala de minorias no topo, o que a gente está falando é de minorias ocupando um lugar que historicamente foi negado a elas, mas que é o mesmo lugar. Esse lugar não muda. E para esse lugar existir, tem que existir uma base, não existe um topo se não existe uma base. Então, quando a gente pensa em minorias no topo, a gente pensa em alguns indivíduos que fazem parte de grupos historicamente considerados minorias, que vão ter ali do capital uma concessão de espaço para cumprirem um papel de opressor. Então, a grande novidade das minorias no topo é só você abrir um espaço que antes era negado, mas a opressão ela continua lá. E aí a representatividade é importante? Sim, a representatividade é importante, mas quando essa representatividade ela vem a partir dessa lógica do empoderamento individual, do empoderamento financeiro, ela é um problema, porque ela cria a ilusão de que a luta contra essas opressões está vencendo, quando na verdade ela não está. Quem está vencendo é o capital, porque ele está fazendo um processo de adaptação que ele sempre fez. Ele se adapta às demandas do tempo presente. E que se as demandas do tempo presente são mais mulheres e mais minorias, de um modo geral, ocupando espaços de poder, o capital vai fazer essa concessão. Ele faz essa concessão para não mudar a lógica da opressão que está na base dele. Né? Então,
é bem importante pensar a partir dessa perspectiva também. Gente, eu vou fazer meu jabá agora, tá? Porque eu soltei essa semana um episódio, meu primeiro episódio do podcast lá no Lau, Vídeos da Revolução, no Spotify, exatamente sobre esse tema que a gente está falando aqui, com uma outra professora, com a Tabata Gomes, ela é lá de Londrina, e ela é muito legal, ela também é militante no coletivo Ana Botafogo. E é isso, é exatamente sobre isso, sobre a cooptação do liberalismo e do capitalismo perante os movimentos sociais, né? Quem quiser, tá no link da bio do Projeto Lau também. Confere lá e pode ouvir. E agora eu queria passar para a última pergunta, que na verdade é mais pessoal do que teórica, né? Que é uma das frases que mais me impacta desse livro e que me ajuda a continuar, né? E uma das frases mais marcantes é a ideia do impossível, reivindicando tanto pão como rosas. É isso que elas querem. O pão que há décadas de neoliberalismo tiraram de nossas mesas, mas também a beleza que nutre nosso espírito por meio da euforia da rebelião. O meu projeto, eu acho que pode ver, eu apresentei minha irmã no início, mas muito da minha vontade, da minha força de vontade, tem até um textinho meu sobre isso, sobre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. Eu acho que é imprescindível para qualquer pessoa que queira construir uma luta social, porque construir luta social não é fácil, é desgastante. A gente perde 99% das vezes para ganhar 1%. Então você precisa ter um norte, alguma coisa que te inspire, né? E eu sempre gostei muito do amor e eu sigo com a ideia de que o amor é um sentimento revolucionário. Quando eles falam sobre as rosas, sobre a beleza que nutre os espíritos, eu não consigo não pensar em amor. E eu queria saber como você entende essa posição do amor na revolução. É uma pergunta mais pessoal mesmo, só para a gente finalizar com um ânimo, assim, né? A gente viu tanto problema, vamos dar um gás. Quando eu vi essa pergunta, eu confesso que eu fiquei, eita, como é que eu vou responder essa pergunta, né? E eu já digo assim, que eu não tenho nenhuma grande resposta inspiradora que vai arrebatar os corações de quem está assistindo a gente aqui, porque também tenho dúvidas em relação a isso, também não tenho assim tão bem formulada na minha cabeça. Então minha pergunta vai ser bem assim, talvez um pouco clichê, mas eu penso que como você falou, assim, é um sentimento revolucionário e que quando a gente pensa nesse sentido, é no sentido de que a gente vive num mundo capitalista, que ele subordina tudo à lógica do mercado, tudo à lógica do lucro, que quando a gente pensa no amor que tem que subverter essas relações, isso é complicado, isso é difícil, porque por mais que a gente desnaturalize aquilo que o capital mostra, tenta convencer a gente de que é natural, por mais que a gente deseje um outro modo de vida, um outro modo de mundo, é muito difícil a gente, na verdade é impossível a gente destruir tudo que tem na gente, que foi formativo a partir dos pressupostos do capitalismo. Então, quando eu penso nessa questão do papel do amor, né, nesses problemas, eu penso que isso deve ser feito, deve ser demonstrado realmente das formas mais cotidianas e não simples, mas também não sendo aquela coisa tão romantizada e grandiosa como às vezes a gente pensa. Por exemplo, né, quando a gente pensa essas questões e pensa na forma como a gente se relaciona com nossos companheiros, com nossas companheiras, então, os camaradas que são homens, é importante atentar para essa questão da reprodução social, né? É importante atentar para outra coisa que a Angela Davis fala no Mulheres, Raça e Classe, né? O trabalho do cuidado, o trabalho da reprodução, quando o homem está ali também fazendo parte disso, aquilo não é uma ajuda, porque pensar como ajuda implica dizer que aquilo é uma obrigação da mulher, e que o homem está fazendo aquilo ali é como uma ajuda. Ajuda pressupõe algo que não é uma obrigação, né? Então, assim, eu acho que o papel do amor nessa questão também está muito ligado à percepção dessas estruturas e como a gente pode minimizar a carga que essas estruturas trazem para as mulheres no cotidiano, né? Então, pensando nas relações heterossexuais, é importante que os nossos companheiros atentem para isso. É importante que os nossos companheiros ajudem a gente, ajudem no sentido de
não de estar fazendo, porque o ato de fazer também não é ajuda, como a Angela Davis fala, mas ajuda no sentido de fazer o que tiver ao alcance dele para minimizar a carga que essa estrutura coloca sobre a gente. Né? As redes de apoio que a gente tem na vida da gente, de companheiros, companheiras, camaradas também, isso é muito importante. E isso, no final das contas, é o que vai dar força para a gente continuar na luta. Né? Porque, como você falou, a luta anticapitalista, a militância política, caso a pessoa milite, né? Mas a própria manutenção da vida ela é muito desgastante, você conciliar uma coisa com a outra. Então, antes de sermos anticapitalistas, comunistas, socialistas, o que quer que seja, a gente é humano, a gente tem necessidades materiais, atender essas necessidades materiais é difícil, é desgastante, sobretudo nessa crise que a gente está vivendo, que tem uma pandemia no meio, que tem um avanço cada vez mais agressivo de medidas de austeridade. Então, essas redes de solidariedade, essas redes de apoio, né, tanto dos companheiros, das companheiras, dos camaradas, dá força para o outro, estar junto, poder ajudar ajudar quando puder. Enfim, eu acho que isso tem um papel fundamental, porque se a gente não tem isso, a gente não aguenta continuar na luta. Então, a gente não tem condição emocional de estar na luta. E a gente às vezes pensa isso, né? Um militante, uma pessoa anticapitalista, ela não é uma pessoa, um robô, né? Isso desgasta, isso massacra a gente todo dia. Viver no Brasil massacra a gente todo dia. Então, é importante que a gente possa contar e que a gente possa oferecer também, quando tiver ao nosso alcance, essa rede de apoio, essa rede de amor também, de solidariedade, de afetividade, enfim, tudo isso. Que é, no final das contas, o combustível da gente para construir um mundo melhor. Só falando um pouquinho, eu gostei muito da sua resposta, você falou que ia ser simples, não foi, eu achei muito boa, e como eu sou da comunicação, eu não me considero nem um pouco, e eu não tenho essa habilidade, assim, artística de criar e tal, que eu vejo que muita gente ao meu redor tem no curso de comunicação. Porém, eu gosto muito de apreciar. Eu queria muito ter mais esse meu lado artístico aflorado, mas e uma coisa durante esse processo que eu sempre dei preferência a buscar referências de artistas comunistas, de pessoas. Eu tentei me cercar de gente que para fortalecer mesmo, né? E eu acho que a arte, tanto artista de desenho, de poemas, de textos muito poderosos, de questão de muitos filmes e tal, né? Quando a gente tenta sair dessa. Pode parecer meio cinéfila, meio chata, assim, mas também quando você sai dessa questão de filmes mais que estão na mídia hegemônica e tal, né? Acho que você começa também a se inspirar, né? Eu gosto muito do Walter Benjamin, eu já li alguns textos dele, ele é bem difícil, porém ele é excelente e eu acho que ele sabia, assim, ele era um gênio porque ele sabia transmitir muito isso, pelo menos quando eu leio ele eu sinto, sabe, essa inspiração e essa beleza da vida e essa beleza da arte, porque nós não nascemos para trabalhar, tipo, não nascemos nós, seres humanos, e falaram, agora você tem que se matar das 6 às 6, ou das 6 às 8, que muita gente faz uma jornada muito maior, né? Nós somos seres humanos, muitos textos que eu li durante minha graduação toda de comunicação sempre explorava essa questão da arte, muito a estética, a famosa Valéria, quem está aqui de CMM. Pode lembrar, eu gostava muito dos textos dela porque a gente via, né, que a gente tem uma potência muito maior, a gente pode fazer muito mais, né? Enfim, e é isso, gente. Eu falei sobre questão de perguntas, quem tinha, né? Foi mais comentários, né? A Elora, minha amiga, falou que tem mais comentários e elogios do que pergunta. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer muito a Thaís por estar aqui comigo, por fazer esse debate, falar de novo que eu já gostava muito do seu conteúdo e eu não te conhecia como pessoa, e agora eu gosto mais ainda, né? E é isso. Pela disponibilidade, por vir aqui, por todo mundo que assistiu aqui, né? Foi 1 hora e pouquinho de live, aí a gente já tem 19 pessoas com a gente. Guerreiros. Exato, e para mim isso é muita gente, porque assim, eu não tenho 19 amigos, então tem gente que não é meu amigo.
E Coisa é isso. boa. Se você quiser finalizar, falar alguma coisinha, enfim, sinta-se à vontade. Então, é mais para reforçar os agradecimentos, né? O agradecimento do apoio ao conteúdo do Mimesis, de me convidar, né, para falar aqui também, de abrir esse espaço pelo seu trabalho, afinal de contas, como eu falei, é um trabalho que está no início, mas que eu já estou gostando muito, acho tudo muito lindo, tudo dá para ver que é feito com cuidado, com organização, que você pensa lá os detalhes, e que está trazendo discussões importantíssimas. Não ouvi ainda o podcast, mas já coloquei lá para escutar, né? E é isso, como você falou também, né? O mundo que a gente quer construir é um mundo onde a gente não viva para trabalhar, né? Onde a gente quer um mundo onde o trabalho ele tem um sentido que o trabalho no pensamento do Marx e do Engels traz, que é o sentido de caracterização ontológica do homem mesmo, que é tipo do indivíduo, na verdade, né? Que é de desenvolver potencialidades humanas, né? A gente tem que trabalhar, o ideal é que a gente trabalhe para desenvolver nossas potencialidades, para fruir do resultado do nosso trabalho, e não que a gente fique apertando parafuso ou batendo o martelo de 7 horas da manhã até 8 horas da noite, que durma para voltar a fazer isso de novo. Não é esse trabalho alienante, não é esse trabalho massacrante, que, em vez de desenvolver potencialidades, ele faz exatamente o contrário disso. Então, é isso que a gente quer, é um feminismo, de fato, libertador que a gente quer, é para isso que a gente luta, é para isso que a gente quer ter força. Então, eu agradeço, realmente, só tenho a agradecer por todo mundo que acompanhou, né, por você ter feito o convite, e é isso, assim, meu direct está aberto para qualquer questão que vocês queiram trazer, o Mimesis também, o Lau também, né, então é isso, eu tenho uma série, lá no Mimesis tem uma série que eu fiz sobre esse livro, então são episódios um pouquinho mais detalhados, se vocês quiserem ver mais alguma coisa, também está rolando, começou na semana passada uma outra série do Projeto Mimesis que eu estou fazendo também, que é uma leitura conjunta, assim, mais ou menos, do Manifesto Comunista, que influencia muito o pensamento do Manifesto para os 99%. Então, a ideia é que o pessoal possa ler junto comigo. Então, saiu um primeiro episódio introdutório na semana passada. Essa sexta-feira vai sair o segundo episódio, que vai tratar da primeira parte do manifesto. Então, acompanhem também, tragam questões. E é isso. Só um rapidinho que, inclusive, foi minha mãe, comentou aqui. Vocês podem exemplificar ações e atitudes, ainda que simples e pequenas, que poderiam contribuir para mudar esse cenário no qual nos encontramos? Uma pergunta complicada, né? Não sei se você quer responder, se você quer que eu fale um pouquinho. Acho que, se você quiser começar, eu posso pontuar uma coisa ou outra também. Pensando assim, né, eu acho que é questão da solidariedade, que a Thaís falou muito, pontuou muito, né? A gente ter um olhar mais cuidadoso com o outro e também um olhar mais crítico perante as coisas. Eu acho que um dos pontos fundamentais é a questão de não querer parar com essa ideia de que a vida é apolítica, né? A vida não é apolítica, a gente não pode bolir a política da nossa vida, tudo que a gente faz é político, uma omissão também é política, então começar a se inteirar um pouquinho mais, sair só das redes sociais. Eu sei que eu estou nas redes sociais, que meu projeto é nas redes sociais, mas que nem a Thaís disse, a gente não está aqui para ser tudo que vocês vão consumir, gente. A gente está aqui para ter um pontapé, para vocês terem um norte. Vão sentar e ler sobre isso. Eu acho que criar essa consciência política é importantíssima, porque a gente tem que conseguir, não há debates, né, mas de início, assim, a gente tem que, 2022, conseguir mudar alguma coisa com possíveis eleições, então vamos conscientizar e ler um pouco sobre o assunto. E conversar, sempre com, pelo menos no meu ponto de vista, assim, né, o que eu prego, eu já fui muita pessoa que debatia e brigava em redes sociais, e não, agora não, eu não acho que isso vai levar muito. Eu gosto muito do Tiago Ávila, que ele é ecossocialista, ele também tem um canal chamado Bem Vivendo, e ele me ensina muito sobre solidariedade e sobre como seminar realmente as nossas ideias, porque vou contar rapidinho aqui, eles estão tendo, não é invasões, despejos ilegais lá em Brasília, e ele é um dos ativistas principais em relação a isso.
e ele estava lá tentando evitar um despejo em cima de uma escolinha do Cerrado, que é para as crianças que não tem nem em casa como elas iam ter acesso a aulas online. Então, eles criaram essa escolinha em um local que diz o Ibanez, que é o prefeito lá é o prefeito governador do DF, que era ilegal, e aí foram policiais a mando de outras pessoas, né, lá tirar eles. E em nenhum momento, muitas coisas passaram por live e tal, foram transmitidas por live, em nenhum momento ele brigava com os policiais, e em todo momento ele falava, o que mais me tocava é que ele falava de forma firme, mas solidária. Eles falavam, gente, vocês estão no mesmo lugar que a gente, vocês não têm que defender, eu sei que a ordem veio de cima, só que o primeiro, tipo, ele dialogava com os policiais que, de primeiro lugar, estava lá para ser o inimigo deles, né? Enfim, eu acho que é isso. Exagerei um pouquinho na minha fala, mas é isso. Não, acho que foi ótima essa fala. Eu acho que é muito por aí também. Eu acho que é aquela ideia do não perder a ternura, né? Que o camarada Guevara deixou pra gente. E é isso, tipo, é muito difícil, principalmente num contexto atual, que é muito marcado pela polarização, que é muito marcado pelos afetos políticos, né? Porque política também é sentimento, política não é só razão, nunca foi. Política também são afetos, também são sentimentos. Então, é a gente tentar também se desarmar e a gente entender que, apesar do discurso hegemônico dizer dessa forma, o mundo não funciona a partir de pares opostos. O mundo ele não se reduz a uma relação de bom e mal, bom e ruim, certo e errado. Existe toda uma complexa gama de coisas que está entre isso aí. Então, a gente dialogar com as pessoas, a gente buscar entender. Então, se uma pessoa está ali assumindo um posicionamento político que a gente acha muito problemático, que a gente acha muito danoso, porque de fato pode ser assim, mas a gente tentar entender as razões. Obviamente que há situações onde é impossível ter diálogo. Nessas situações não tem muito o que a gente fazer. Mas quando não for o caso, é a gente entender, a gente conversar com a pessoa, porque também não adianta, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas mais próximas de mim, Bia, não adianta a gente reconhecer certos problemas como sendo problemas estruturais e a gente agir como se eles fossem problemas meramente de caráter. E é isso que eu vejo muito, principalmente nas redes sociais. Então, a gente vê uma pessoa falando uma coisa que a gente não concorda, uma coisa que a gente acha que é problemática, vê uma pessoa assumindo uma posição política que a gente sabe que é ruim para ela mesma, e a gente normalmente se arma muito, e a gente esbraveja muito, xinga muito, muitas vezes, e agride e tal. Mas isso é contraditório se a gente parte do pressuposto de que não é a consciência que vai se refletir nas relações materiais, mas são as relações materiais que vão se refletir nas formas de consciência. Em outras palavras, traduzindo o que é que eu estou dizendo, a ideologia dominante, ela reproduz a ideologia de quem domina as estruturas de produção. Né? Então, as pessoas, elas muitas vezes não falam besteira, elas não votam em uma certa pessoa porque elas são ruins, porque elas são necessariamente ignorantes, porque elas são burras, porque elas querem ver o mal das outras pessoas. Algumas sim, mas a maioria não. Eu ainda acho que a maioria não. Então, a gente não adianta, é contraditório a gente entender esses problemas como sendo estruturais, portanto, formativos, e a gente tratar como se fossem problemas de caráter. Ou a gente achar que a gente vai chegar para apontar um erro da pessoa e que a pessoa imediatamente vai dizer: eita, é mesmo, estive errado a minha vida inteira, então vou aqui abandonar essas noções e vou acatar tudo que você está falando. Isso não existe. Né? Se a gente pensa que é formativo, se a gente reconhece como sendo formativo, como sendo estrutural, a gente sabe que esse não é um processo de um dia para o outro. Então, quando a gente vai apontar problemas, quando a gente vai mostrar outras perspectivas, a postura primeira, a postura imediata, vai ser a postura da resistência. E se a gente não sabe lidar com isso, o que a gente está fazendo? Né? Qual é o objetivo da luta da gente? É falar só para os nossos, né? Juntar os nossos e ficar só com eles num monólogo interminável, falando só para os outros concordarem o tempo todo. Então, eu, pelo menos, penso, esse pelo menos não é o objetivo da minha luta, acredito que não seja de Bia também, e da maioria das pessoas. Então, a gente tem que ter essa paciência, porque não adianta a gente reconhecer esses problemas como estruturais e não agir, não colocar, isso não refletir na nossa prática. Então, acho que é isso também que é bem importante de destacar.
gente, eu acho que é isso. De novo, muito obrigada, Thaís. E gostei muito do papo. Para mim, continuava aqui. Para mim, enfim. Espero que eu vi nos comentários. Muito obrigada, gente, que comentou, que Obrigada a gostou. todo mundo. Sim. E é Obrigada, isso, pessoal. gente. Continuamos na luta e continuamos produzindo conteúdos nos nossos Instagrams, que estão aqui na tela, Projeto Mimesis e Projeto Lau. E eu vou, gente, pensando aqui, eu vou criar um post com todas as referências de livros que a gente falou nessa live e postar para vocês, para quem quiser pegar. E é isso, gente. Qualquer coisa, vem na nossa DM, né? Tanto da Thaís quanto minha. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Um beijo para todo mundo. Muito Beijo. obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.